Deus gosta de uma fé simples. As pessoas estão enganadas quando acham que Deus é complicado, que Jesus é complicadíssimo. Ele gosta de uma fé simples. Não é à toa que a Bíblia diz que se você não se tornar como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. É a expectativa de uma criança. É para quem que eu deposito as minhas esperanças e as minhas expectativas? Qual é o problema de você desejar alguma coisa? Qual é o problema de você desejar arrumar a sua casa, mobiliar com móveis planejados? Qual é o problema de você desejar um tipo de carro? Qual é o problema de você que talvez gerou e tal, quer fazer uma cirurgia, ficar mais bonita, se sentir melhor? Qual é o problema de você desejar aquilo e pôr no seu painel? Isso é importante para você, é importante para Deus. Deus ama abençoar. Escreva a visão. O que foi que Deus colocou dentro de você? O que o Senhor trabalhou dentro de você, te deu, se sentiu quase, você tocou Ele. O que foi que Deus colocou? Quais são os detalhes? Assim como imaginou na sua alma, é. Tá ligado às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então vamos lá. Bom, o nosso Forte Corajosa, eu já fiz esse culto. Mais de uma vez, na verdade. É um culto que eu particularmente gosto muito de pregar. Porque é uma palavra muito viva dentro de mim. Ela é muito viva e eu provo dela a todo momento. A cada passo que eu dou, a cada foto que eu tiro, a cada lugar que eu vou, eu provo dessa palavra. É uma palavra que, se você tomar posse, empregar ela na sua vida, ela acontece. É um fluir que você vai percebendo que é o próprio Deus mesmo trazendo para você a capacidade de acreditar. E claro, você não pode só acreditar por acreditar. Ah, eu creio, Senhor, amém. É fácil falar, amém. Só que é viver aquilo, é acreditar em qualquer circunstância, em qualquer momento, dando passos de fé. Atos proféticos, a Bíblia falou tanto de atos proféticos. A pessoa que acha atos proféticos coisa boba, não funciona, não é bem assim, não precisa de tudo isso, ela precisa, sim, de um renovo de espírito. Ela precisa do espírito dela renovado completamente. Atos proféticos são importantíssimos. Tudo o que nós fazemos são baseados em atos proféticos. No culto passado, do Forte Corajosa, inclusive eu fiz essa reunião com as pastoras quando fui liberar a palavra para elas. Desde que eu mudei para cá, há um ano, fez em setembro 1 ano que eu estou aqui em Orlando, você vem com uma visão para cá. Você vem com uma expectativa. Você vem com um tipo de pensamento. Até você saber que talvez uma mudança de país seja para trabalhar o seu interior mesmo, o seu interno. Quando você muda de país, você descobre que seu casamento não é tão firme quanto você pensava que era. Isso é uma experiência minha. Você falar para mim assim, não, eu descobri que meu casamento é maravilhoso. Amém. Então, me testemunhe para eu poder ajudar outras mulheres, porque grande parte das que eu peguei tiveram problemas com casamento. Inclusive, a Iana me relatou algo que eu não me pergunte o lugar nem quem, de novo, porque ela já me contou só, acho que 2 vezes, falou o lugar e quem, esqueci. Eu peguei o fato que uma mulher falou para ela, acho que é essas de imigração, não é? Advogada de imigração, um negócio assim. Diz para ela que aqui, neste ambiente, né, nos Estados Unidos, na Flórida, principalmente, mas região de Orlando, ela falou assim que há olha só, isso a gente está ouvindo de boca de ímpio, não foi um pastor que falou para a Iana. Ela falou assim que tem uma potestade, uma entidade para separar casamentos. Aí, né, por quê, né, por quê? Porque o tanto de casos de pessoas que chegaram com suas famílias aqui e depois se separaram é muito. Eu conheço vários. Do tempo que eu cheguei aqui, o corretor que atendeu, a corretora que me ajudou e tal, não sei o quê, divide para cá, divide para lá, separa daqui, separa de lá. É uma potestade mesmo. Porque aqui é o lugar do entretenimento. Aqui é o lugar da diversão. Aqui é o lugar do quê? De você
Você vem para Orlando, inclusive quando falam, vamos abrir igreja em Orlando, né? O pessoal faz brincadeirinha, vai abrir igreja lá nos Estados Unidos e tal. Mal sabe eles que aqui é o povo mais frio e morno que existe. Você acha que precisa de igreja no Moçambique? Aonde o povo está adorando debaixo de chuva, descalço? Não, lá eles fazem a própria igreja deles. Lá, se destelhar o lugar, eles permanecem sentados, adorando, clamando, orando. Aqui, uma condição climática faz mudar tudo. É interessante, porque eu também morei em São José do Rio Preto. Morei não, nasci em São José do Rio Preto, que é uma cidade bem pequena, perto de São Paulo. E em Rio Preto, eu lembro, pelo menos na época que eu estava, tá? Eu me lembro que uma chuva mais forte, as pessoas não chegavam na igreja. Não é não chegar na igreja porque alagou e não conseguiu chegar, não. Ah, choveu, deixa para ir amanhã. São Paulo, não. O povo chegava molhado, debaixo de chuva, sem sapato, com sacola amarrada no pé. Eu lembro de uma senhora que entrava na Taquari com sacola amarrada no pé. Maravilhoso aquilo. É a fé da pessoa. Aqui, uma amiguinha da Maria falou para ela na escola, que perguntou o que os pais faziam, né? Aí ela falou que o pai dela estava em jejum, que a mãe dela estava em jejum, que de domingo ela ia para a igreja. Aí a amiguinha dela falou assim, ai, que vida. É. Aí minha filha respondeu? Não respondeu. Falei, só tem boca para falar em casa. Não respondeu. Pois agora está treinada para responder. Entendeu? Falou, não tem problema faltar da igreja para ir um dia no parque, a menina falou para ela. É isso. Mas não é assim que a gente crê. Não é dessa forma. Então, aqui há sim uma potestade para separar casamentos, dividir casamentos. Eu senti quando mudei para cá, não no casamento a princípio, mas em mim, senti um peso e um cansaço e uma sensação, inclusive, depressiva. Muito estranha. Era um peso. Poxa, o lugar aqui é só sol praticamente o ano todo. É um lugar lindo. Você está perto dos parques da Disney, que é o sonho de todo mundo. Como que pode ser assim e você está se sentindo pesado e triste num lugar tão bonito quanto esse? Faz sentido. É porque o Espírito Santo não está rondando. É por isso. E aí, você tem que saber que você tem que clamar o Espírito Santo para a sua vida. Chamar ele para você. Porque senão, você muda de lugar, você descobre que seu casamento não é aquilo que você pensava, que seus filhos precisam de mais incentivo, de mais ajuda e de mais palavra, porque você acha que seus filhos, não, tranquilo, qualquer situação eles se saem bem. Vem para um lugar onde a cultura é mais forte, Halloween é mais forte, o Valentine's Day é mais forte, você precisa botar mais neles. Você descobre que não era tudo tão mágico assim. Que aqui é a terra da Disney, né? Então, é a terra da magia? Não, não é. Não é tão mágico assim, não. E aí você vai enfrentando desafios que você talvez nunca enfrentou, ou se já enfrentou ou não na força que eles são. O último culto do Forte Corajosa, para mim, foi assim. Desde que eu comecei a fazer trabalhos, não só de jovens, eu fiz os jovens, saí dos jovens, fiz o trabalho das mulheres. Desde que eu comecei a fazer trabalhos de jovens, depois mulheres, eu nunca fiz um culto menor do que o outro. Todo culto tinha mais gente e mais gente. Às vezes, quando o primeiro culto das mulheres lá no Brasil, inclusive, eu lembro disso, porque aquilo ficou marcado nas pessoas, porque eu dei uma quantidade de papéis que eu ia entregar para as pessoas, aquilo triplicou, que virou uma confusão na nave, e não tinha mais papel, não tinha mais caneta, porque eram tantas mulheres, que acho que nem a gente esperava tudo aquilo. Eu nunca fiz um culto menor do que o outro, ali. Lá, sempre... Isso com muita humildade falando. Quando chegava alguém para falar, eles falavam para mim, eu não perguntava, eles traziam isso para mim, porque é uma informação para muitos assim relevante, mas para mim havia momentos mais difíceis, para mim aquilo era importante, sim. Que eles diziam que depois do culto principal, dos cultos principais, segunda, quarta, né, bispo e tal,
O culto mais cheio era o que eu fazia. Aí eu vim para Orlando. Orlando, maravilhoso. Olha a expectativa. Lá. No último culto do Forte Corajosa, 3 anos de Forte Corajosa. Estava, assim, com a expectativa altíssima mesmo. E crendo no Senhor, óbvio. Então, fiz meu cabelo, enrolei, nunca tinha enrolado, consegui, tudo, maquiagem maravilhosa, perfeita. Maquiagem hoje, é o dia, e fui, e tal, e feliz, comemorar 3 anos de Forte Corajosa. Subi no altar, com a Gabriela, aqui na minha frente, ó, com uma pessoa. Ali foi um teste. Esse é o teste da visão. Porque uma coisa é a vista, outra coisa é a visão. É diferente. Porque uma coisa é o que você está vendo aqui, ó. Outra coisa é o que o Senhor falou com você. Outra coisa é o que o Senhor prometeu a você. Outra coisa é o sonho que Ele deu para você. Isso aí é completamente diferente. Aqui em cima do altar, se você pegar o culto, você vai ver que eu comecei com a voz embargada. Estava assim, com o choro engasgado, assim, porque foi um teste para mim. Foi um teste. Hoje não. Hoje já consigo lidar melhor, até por todas as outras questões. Mas ali foi um teste. Aqui fiz um ato profético, desliguei o microfone. Só fiz uma oração ao Senhor. Falei, ó, Senhor, é uma honra estar aqui. É uma honra. Falar do teu nome é uma honra. Para 100 ou para 1. Farei para 1, como se estivesse fazendo para 100, para 1000. Fui e continuei o culto, fiz o culto de uma forma linda, abençoada, fui muito abençoado, saí muito grata, mas com os questionamentos internos, não de não tem gente, tal, não sei o quê, não, nem é isso. Mas, será que a gente faria mesmo de uma forma excelente, como faria para uma multidão? Será que a gente faria mesmo de uma forma excelente, sem ar-condicionado, sem um lugar bonito, som, uma grande cantora que louva, que adora? Será que faríamos dessa forma? É de se questionar. Eu ainda falei para as pastoras, quando fiz reunião com elas, eu falei assim, cuidado quando você diz que faria, porque Deus vai te colocar numa situação que você vai ter que provar que você faria. Porque eu era uma que batia no... Claro, nunca tive um culto pequeno. Faço, Senhor, em qualquer lugar, eu quero falar do seu nome, quero ser isso, eu sei lá, né? Até o Senhor testar você. Ele vai te testar. Então, se você tem algo que você fala assim, Senhor, pode me testar, testa-me, Senhor, cuidado com a sua oração, que Deus Ele vai fazer. E aí você tem que estar pronto para viver aquilo. Esse culto do Forte Corajosa, que eu fiz do Coloque a Casa em Ordem, depois de uma semana, não sei se uma semana e meia, o número dele cresceu consideravelmente de visualizações. Nunca, ali no canal, tinha chegado acho que 20 mil visualizações. Achei que o Jonatas tinha feito divulgação? Não. Achei que o Bispo Diego tinha feito divulgação? Não. Da noite para o dia, o negócio explodiu. E eu lembrei da oração que eu fiz. Hoje está com mais de 800 mil visualizações. E ele foi feito para uma. Começou com uma, aqui. Porque uma coisa é o que você vê. Outra coisa é a visão que o Senhor te dá. Porque uma coisa é eu subir aqui e falar assim, uma pessoa, 3 anos, forte, corajosa, e agora? Então tá, vou fazer um culto meia boca, é isso, gente, obrigada, tchau. Outra coisa é você botar tudo que você tem ali, ó. E o Senhor sopra. Eu, com todos os anos que eu prego, nunca tinha vivido isso. Essa foi a primeira vez que eu vivi um culto mais vazio, e essa foi a primeira vez que eu vivi esse milagre também de uma visualização tão grande. Nunca tinha. E o melhor, sabe o que foi? O divulgador foi Deus. Não foi uma propaganda que foi feita, foi o próprio Deus que fez aquilo. E isso, eu comecei a reunião com as pastoras assim. E eu falei para elas assim, quando você estiver vivendo o seu momento de teste, e que você não está vendo acontecer, você não enxerga aquele fruto. Você tem plantado sementes, mas você não está vendo. Feche seus olhos, desligue o seu microfone. Faça uma oração sincera ao Senhor. O Senhor tem plantado para isso, eu vou crer que o Senhor vai fazer na minha vida. Esse não vai ser o primeiro teste que você vai enfrentar. Tem vários outros. Muitos outros que você vai enfrentar para poder viver aquilo que você sonha.
Então, você quer um futuro abençoado para os seus filhos? Passe nos testes com eles. Você quer um futuro abençoado na sua casa? Passe nos testes. Passe no teste aquele dia que você está mais nervosa, mais cansada, mais irritadiça, que você não quer conversa e tal. Passa no teste. São passando nos testes que a gente vive milagres. E o teste da visão talvez seja o mais forte para alguns. Nós temos os sentidos no corpo, e eu acho que a visão realmente é o mais forte. Porque quando você está crendo em algo, acreditando que algo vai acontecer, aquilo não acontece, você vê não acontecer, é um teste para você mesmo. Você fala, Deus não está me ouvindo, fiz alguma coisa errada, Deus não escuta as minhas orações, Ele não gosta de mim, gosta mais da outra. O diabo adora esse tipo de colocação, viu? Não fique espantado quando você ouvir no seu ouvido assim, ó, tá vendo? Ele não te ouviu. Tá vendo? Você fez alguma coisa lá no passado que não foi perdoada ainda. Você está lá. Tá vendo? Deus não te perdoou. Isso aí, ó, você está colhendo a maldade que você fez lá no trânsito com o outro lá que você gritou no dia que você estava mais nervoso e tal, não sei o quê. Não adianta pedir perdão. Deus já acabou, condenou. Fim para você, morte certa. E não. Pensamentos que não te dão esperança não podem ter vindo de Deus. Nunca. Pensamentos que não te dão esperança não vêm do Senhor. Jamais. Então, em Abacuque 2 diz assim: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Na NVT. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Escreva minha resposta. Então quer dizer o quê? Que escreva claramente a visão. Escreva a visão significa o quê? Que são respostas. Tudo aquilo que é como se você tivesse uma imagem já criada dentro de você, formada, são respostas. Escreva claramente a minha resposta em tábuas. O que é a resposta do Senhor? A resposta do Senhor é quando você tem aquele sonho, que você dorme, você acorda, e parece que você viveu ele realmente. Sabe aquele sonho que parece que você estava lá e você não sabe se você estava sonhando, se você estava dormindo? O que é isso? Meu Deus, é a resposta do Senhor. Sabe aquele sonho que começa dentro de você, e que alguém já falou para você que não funciona, que muita gente já chegou e falou que não dá, que você já tentou algumas vezes e não foi, mas ele não vai embora. Ele está ali, ele não sai de você. Você mesmo até deve ter tentado. Eu tenho sonhos que eu mesma tentei. Que eu falei assim, não, isso aqui não está, não, isso aqui não é. Não é, não funciona, não é isso aqui não. Eu mesma tive esse impulso para fazer isso. Meio que você engaveta aquele sonho, você fala assim, não, isso aqui nem vou mexer nisso aqui, porque talvez eu entendi a palavra do Senhor errado e não era bem aquilo. Só que ele não vai embora. Cada vez que vem uma palavra, você lembra dele, ou acontece alguma coisa, você lembra dele, ele não vai embora. É a visão do próprio Deus dada a você. Foi dada a você. Quando é que Deus, você que é pai, que é mãe, sabe muito bem, que se você disser para a sua criança que você vai fazer um negócio para ela, falar assim aqui, ó, filho, ó, quando você sair da escola, eu vou comprar um sorvete para você. Essa criança vai passar a escola toda sem parar de perguntar ou pensando naquilo. E quando ela chegar no carro, ela não vai te dar oi. Você vai comprar um sorvete? Vou, minha querida, vou comprar um sorvete. Vou fazer o que você está pedindo. Por quê? Porque ela acredita. E que pai que faz assim, ó, quando sair da escola, eu vou te comprar um sorvete. Aí a criança entra no carro e fala assim, você vai comprar um sorvete? Não, estava brincando. Não vou, não. Que pai que faz esse tipo de coisa? Quem faz esse tipo de coisa? Ninguém. Se nós, que somos maus, queremos e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Deus? Como é que você leva o seu filho numa loja de brinquedo assim, bem bonita? Tem uma loja ali no Florida Mall de boneca que eu não levei elas, não. Nem sabia que era loja de boneca. Quando entrei lá, eu mesmo fiquei, meu Deus, falei, essas minhas não podem entrar aqui, não pode. O pai dela vai passar longe dali. Imagina eu pegar na mão dela e falar assim, vem cá, olhem tudo isso aqui, ó, pode olhar, olha.
Olha que boneca linda. Qual você mais gostou? Ai, gostei dessa. Eu, essa. Não vou. Vamos embora. Se nós que somos maus não faríamos isso com os nossos filhos, pouparíamos eles de ver. Minhas meninas não foram lá ainda. Então, poupo. Neste momento, vamos poupar. O dia que for, se entrar, vai ter que levar. Meu Deus do céu, a loja é bonita mesmo. Agora, você imagina Deus? Ele dá uma visão para você, ele dá um sonho para você, ele coloca algo dentro de você. É como um impulso mesmo. É algo que vem, só surge. Surgiu. Ai, eu sonho em fazer isso. Pode ter ouvido de qualquer pessoa. Se for do Espírito Santo, podem se passar anos. Aquilo não vai embora. Na tradução da mensagem, diz assim, ó, escreva isso. Escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras blocadas bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Pode escrever bem grandão, assim, que é onde a gente fala, pode colocar foto, pode fazer não sei o quê, para que qualquer um que olhar saiba que aquele lá é o seu futuro. Não é só um desejo bobo, é o meu futuro. É aonde eu vou chegar. É um ato profético. Atos proféticos é quando você usa o que você tem para te trazer um sentido, então. O que é que eu tenho, Senhor? Eu tenho uma lembrança que me trouxeram de tal lugar e eu tenho sonho de conhecer. Pode guardar para você, então. Se foi Deus que mandou, guarde como um ato profético. Eu tenho uma palavra que saiu do altar. Essa é a mais significativa. Se Deus falou, pode anotar. Ele não retrocede e ele não mente. O ato profético, você escreve aquilo que Deus falou para você. E você não escreve, por exemplo, assim, ó, Abacuque 2:2, escreva a visão. Não. Você escreve exatamente o que o Senhor colocou dentro de você. Antes de vir para o culto, hoje eu recebo a mensagem de uma, não sei se ela é pastora agora, não sei, de uma pessoa da igreja, que ela mandou uma foto para mim assim, ó, pastora, eu estou assistindo seu culto lá de 2019, 18, e eu coloquei a foto de um projeto meu no telão, e lá tinha bem no cantinho, metade de uma bandeira do Brasil e Estados Unidos. Se eu disser para você que a gente pensava, que a gente almejava isso, não é verdade. Eu pensava, talvez, em fazer um culto por aqui, mas não estar sempre aqui. Sabe aquela coisa de pousa, vai? Mais ou menos isso, era uma coisa mais confusa, até porque era muito jovem, muito recente. Mas a foto estava lá. Havia um desejo de menina, de conhecer isso e tal. Acho que alguns têm aquele sonho dentro. No meu caso, ela mandou e falou assim, olha a foto que tem aqui. Era a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil. E eu pregando aquilo, acho que eu nem falei sobre aquela bandeira no culto, inclusive. Ela estava lá. Ali, ela ficou. E ainda eu mandei para ela assim, ó, quem diria, né? Olha onde nós estamos, então. Se Deus deu algo a você, e você projetou aquilo, vai acontecer. Aí você vai falar assim para mim, nossa, pastora, mas não faz sentido. Não tem nada aparecendo, eu não consigo ver nada, eu não sinto cheiro de nada, eu não toco nada, eu não chego perto de nada, eu não escuto nada. Se Deus deu a você, pode esperar que lá na frente você vai voltar nos seus projetos antigos e vai falar assim, meu Deus, eu pedi isso, eu queria isso mesmo. Voltando aos meus projetos antigos, para inclusive dar para o Jonatas que eu queria pôr umas fotos aqui, depois e tal, que até essa foto que está aqui no telão, deixa eu ver, cadê? Gente, eu queria que vocês não ligassem meu talento maravilhoso, eu não sou nenhuma artista, entendeu? Mas quando eu estava ali escrevendo, eu não estava nem aí. Deus vai entender aquele rabisco que você fez para ele. Ele falou assim, está aqui, Senhor, isso aqui ó, que eu vou viver, entendeu? Ele entende o seu rabisco. Você não entende o rabisco do seu filho, para você não é a coisa mais bonita que você já viu na sua vida? Que lindo! Então, é isso aí. Entendeu? Aquele avião que o Murilo falou ainda para mim assim, quem que é aquele lá de cabelo arrepiado? Eu falei, você, querido. Você, olha quanto cabelo. Olha, estou profetizando já. Quando eu abri e vi esse avião escrito Minha Família na Disney,
Eu fiquei pensando, gente, mas meu sonho era mesmo passear na Disney? Eu não tinha, tinha e não tinha, sabe aquela coisa? Não é o lugar que eu mais queria conhecer. Mas eu pus lá, que eu queria levar elas para a Disney. Fomos, não gostaram muito, mas fomos. Estávamos lá. E pronto. Há coisas que às vezes naquele momento você coloca que você vai entender só lá na frente, você vai perceber só lá na frente. Pode passar um tempão que aí você fala, nossa, faz sentido para mim? Em Provérbios 23:7 diz assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que é que você tem imaginado ultimamente? O que é que você tem pensado, meditado ultimamente? O que é que você desliga a sua mente e para pensar um pouco? Conta para pagar. Eu tenho muitas contas, e eu preciso fazer contas, e eu preciso suprir e ajustar e guardar. É isso que você está imaginando? Como imaginou na sua alma, assim é. O que você imagina na sua mente? Meu marido, quando sai, demora mais, às vezes está de conversa com alguém, está fazendo não sei o que lá, e fica lá. E começa a imaginar coisas. Como imaginou na sua alma, assim é. A sua alma vai trazer vida para aquilo. E eu não estou falando nada de lei da atração, de não sei o que lá, eles têm muitos nomes para isso, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de sonhos. Como imaginou na sua alma, assim é. Ai, como que eu imagino meu filho na escola? Imagino que ele pode estar lá e alguém está fazendo bullying com ele, e alguém batendo nele, alguém entrando na escola e causando algo, e trazendo algum transtorno, e tal, não sei o que. É isso que eu imagino. Como imaginou na sua alma, assim é. Agora, quanto tempo você tira do seu dia para você parar e imaginar e escrever a visão e rever aqueles projetos e rever aquilo que Deus deu a você com um sentimento de esperança? É por isso que os meus propósitos eu faço no celular. Porque quando eu bato a mão no meu celular, eu olho para eles. Ah lá, estou vendo aquilo que eu quero. Eu consigo enxergar aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu sonhei. Qual que é a realidade que você tem imaginado dentro de você, que faz parte dentro de você? Tem uma realidade aí. Você tem que saber, e saber descrevê-la com detalhes, com a força da sua alma. Porque se Deus deu a você, Ele fará. Em Gênesis 15:5 diz assim, ó, então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Falou isso para um homem que não tinha expectativa de descendência. Ele não falou isso para um homem cheio de filhos, uma família grande ao redor da mesa, era muita gente, aquela mulher cuidando de crianças, para ele mesmo poder dizer assim, a verdade, grande será minha descendência, olha aqui, tem uma galera aqui em volta de mim, né? Não, ele falou para um homem sem expectativa de ter filhos, não tinha expectativas. Como assim? Conte as estrelas. Qual o sentido disso? Eu nem tenho expectativa para ter filhos, aí eu vou contar as estrelas. Qual o sentido disso? A minha descendência vai ser essa? Não faz sentido. Mas as coisas que Deus promete para nós, às vezes não fazem sentido mesmo. Naquele momento, elas parecem muito sem sentido, elas parecem confusas, elas parecem equivocadas, mas essa é a nossa visão humana. Por quê? Porque nós humanos, às vezes, temos visões equivocadas, visões sem sentidos. Às vezes nós falamos demais, às vezes nós falamos sem aquela certeza. Deus não, se Deus falou, Ele tem certeza. E certeza absoluta. Isso aqui era um ato profético. Mas qual que é o ato profético? Sai da sua tenda. Sai da tua tenda. Olhe para o céu. Conte as estrelas. Você sabe que você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, de falar assim, quando estiver difícil dentro da sua casa, estiver brigando, tiver confusão, tiver situações difíceis, sai, vai tomar um ar fresco, sai desse ambiente. Isso aqui, para o Abraão, era um ato profético, sai desse ambiente. Sai disso aqui que você está vendo agora. Não fica onde você está vendo. Sai, olha para o alto, conte as estrelas se puder. Isso é o que a gente tem que fazer de vez em quando. Isso daí é o que você tem que fazer de vez em quando. Às vezes eu faço isso. Às vezes o dia que eu estou mais cansada, espiritualmente falando, eu pego o carro e vou andar sozinha um pouco.
não vou nada muito importante, mas eu só dou uma respirada. Eu só dou uma olhada ao meu redor. Eu só vejo as coisas um pouco ao redor, aí eu volto melhor. Sai do ambiente que está puxando você. Sai do ambiente que está pesando você. Sai daquilo que às vezes está oprimindo você. Onde tem pessoas que às vezes estão oprimindo vocês. Sai da sua tenda. Quando o Senhor falou com Abraão também, ele falou assim, sai do meio da sua parentela. Às vezes tem parentela que não é mais para a gente estar no meio. Não é. É aquele tipo de pessoa que vai trazer para você toda a falta de esperança possível. Às vezes a parentela pode ser a pessoa mais próxima sua. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai. E não por eles, mas às vezes pode ser aquela pessoa que nunca teve uma oportunidade na vida, olha para você e diz que você também não terá. Não, isso aqui não é para você. Não, nossa família não vive esse tipo de coisa. Não, isso aqui não é para nós, não. Agora, veja só como históricos familiares são importantes. Quando você vai no médico, o que ele pergunta? Tem histórico familiar de câncer? Tem histórico familiar de doença? Tem histórico familiar de não sei o que lá? Que é importante, porque conta ali. E às vezes você precisa sair do histórico familiar, da sua parentela, para você ver o que o Senhor tem para você ali. Naquele momento, talvez naquela pressão, ouvindo coisas que você não queria ouvir. Quem aqui nunca ouviu de um pai, de uma mãe? Não, você... Não, aquela ali não vai virar nada. No máximo, nós tivemos o testemunho de uma mulher na igreja que a mãe dela dizia claramente para todo mundo que se ela não se tornasse prostituta, ela seria mãe solteira, com filho de cada pai, e viveria várias coisas e tal. Ela dizia claramente isso para todo mundo. Isso que a menina, às vezes, não gostava de estudar, fazia bagunça, não sei o quê, né? É uma sentença que você está liberando para aquela mulher. E ela mudou a sentença dela. Casou, teve filhos na igreja. É mudar a sua sentença. Sai do meio da sua parentela. Não vai dar. Não dá. A gente colocou um programa ontem, que aí começou na televisão, que chama Missão Faxina. E aí a gente começou a perceber. A pessoa que acumula muito lixo dentro da casa, acumuladores, aquela coisa, e não consegue nem andar dentro de casa. Por fim, aquela sujeira, o povo vive, aquela mulher vive ali, e o que aconteceu? Ela reclamou que ela era muito sozinha. Ela falou, sou muito sozinha, ninguém quer vir aqui em casa. Por quê? Né? Tem um motivo. Não, mas isso aqui aconteceu e tal. Mas começou de um lado. A filha dela morava no mesmo terreno que ela. Sabe aquelas casas que tem uma casa e tem outra casa no mesmo quintal? A filha morava na casa no mesmo quintal e não ia visitar a mãe. Aí você fala, puxa vida, né? Que filha ruim. Aí ela falava, a filha mesmo falou assim, não, ela pode vir aqui na minha casa. Ela não quer ficar lá. Ela saiu daquele ambiente, estava ruim demais para ela. Estava difícil demais. Quando eu fui morar sozinha, quando eu decidi que eu ia morar sozinha, eu tinha começado a namorar com o Murilo. Eu fui embora, eu fui morar num quartinho minúsculo. Minúsculo, assim. Quando digo minúsculo, é minúsculo mesmo. Que tinha água gelada para tomar banho. Era um micro quarto, que não cabia nada. Mas só de eu sair daquele ambiente, para mim já foi renovador. Porque muitas vezes eu saía da igreja, eu ia a pé para casa e eu ficava sentada na rua, porque eu não queria entrar dentro de casa. Porque dentro de casa era ruim, era pesado. Como que se sonha num ambiente desse? Como se acredita num ambiente desse? Como que você sai cheio de esperança da igreja e você entra dentro de casa, tem alguém gritando, xingando, brigando, dizendo que não tem... Sabe, que as coisas para você não vai viver nada, ou que ninguém gosta de você, ou que ninguém quer saber. Como que você sonha com alguma coisa desta forma? Outra ameaça que ela fazia é que ela ia falar com a bispa. Eu acho engraçado isso, né? Porque, pessoal, vou falar com a bispa, viu? Vou contar tudo para ela. Contar o quê, né? Não tem muita coisa para contar. Então, ali, e falava e tal, e cheio de ameaças e coisas, e, enfim... Quando eu saí, eu preferi tomar banho gelado. Eu preferi ficar num quartinho, assim, muito pequenininho. Mas eu não aguentava mais aquilo. Porque o ambiente que você está te suga demais. Às vezes, você pode falar assim, mas é o meu trabalho que me suga e tal, não sei o quê. Às vezes está na hora de você começar a orar a Deus e falar assim, isso aqui está me sugando. Está roubando a minha vida.
Como que eu posso ter mais esperança e expectativa se eu continuo aqui e reivindicar o que o Senhor falou com você? Às vezes é a casa de um parente, às vezes é a sua própria casa. Você chegar e falar assim, chega, tá? Eu não entro mais em casa e tem gritaria, aqui em casa não tem mais gritaria. Você pode ver casa que tem gritaria, casa que tem sujeira, casa que tem lixo. Eu não estou dizendo casa, às vezes, desorganizada, não, porque acontece. Estou dizendo casa, gritaria, lixo, sujeira e tal. O Espírito Santo não habita lá. As pessoas, o Espírito Santo habita em mim. Aí olha a casa da pessoa, é grito, é sujeira, é lixo, é uma confusão e tal, não sei o quê. Não, às vezes dentro da sua casa. Você chega lá e é um gritando com o outro, e aquela desorganização e tal. Chega, tá? Esse ambiente aqui vai ser um ambiente de esperança. É um ambiente de sonhos, de esperança, de paz. A gente não pode mais viver nisso aqui. Porque aí não tem como. Sai da tua tenda. É um ato profético. Sai do lugar que você está. Pisa na terra. Vai pisar na terra. Pisa. Sente o lugar. Sente o cheiro. Veja o que é. Sinta o que o Senhor está falando para você. Mas eu estou falando de coisa impossível. Estou falando de coisa difícil. Eu não estou falando de coisas que você botar um pouquinho mais de força para trabalhar, você consegue. Eu estou falando de coisa impossível, que se Deus não der uma ordem, não vai acontecer. Não acontece. Que é isso que o Senhor trabalha. Além de sentir, de pisar na terra, você precisa verbalizar e dizer, estou vendo, Senhor. Eu vejo, eu sinto, eu acredito, eu creio. Esse sai da tenda, como acabei de dizer para você, é o quê? É dizer ao mundo espiritual, estou saindo do ambiente que eu estou e indo para o ambiente que Deus está me prometendo. Eu saio da onde eu estou. Eu saio da minha realidade. E é um projeto para o ambiente que o Senhor me prometeu. É aqui que o Senhor me prometeu. É aí que muitas pessoas, elas vão para lugares, eu já vi testemunhos de pessoas que tinham vontade de morar em um lugar e elas iam até lá, e elas conheciam um lugar, elas até falavam com corretores. Gente, desde as coisas mais simples até as mais difíceis. Isso aqui é o quê? É visão. Audição é outro sentido. Em Isaías 54, 1, diz assim, cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho. Isaías 54 está dizendo assim, cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho. Não está dizendo assim, canta, mulher cheia de filhos. Canta para comemorar que Deus te deu uma madre aberta. Canta. Está falando assim, canta, mulher sem filhos. É para você cantar. Canta. E rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Então, canta você que nunca teve filhos. Comemora. Você que tem o sonho de gerar. Nós temos muitas mulheres que têm o sonho de gerar na igreja. Quais são os atos proféticos delas? Eu sempre falo isso, vá comprar a roupinha do seu bebê. Vai lá comprar a saída da maternidade do seu bebê. Ah, mas eu não tenho nem expectativa. Canta, estéreo. Vai comprar a roupinha do seu bebê. Aguça os seus sentidos. Vai comprar aquele perfuminho mamãe e bebê que todo mundo passou na sua criança. Que toda criança, quando você sente aquele perfume, ele te leva para lá de novo. Aquela saudade daquele nenenzinho que passa. Quem já tem criança grande, já passou. Tá, pronto, já mudei de fase agora, tá muito bom. Eu fui numa lojinha de bebê também para mostrar uns bebezinhos reborn para as meninas. Quando você entra lá, meu Deus, aquilo mexe com você. Se eu não fosse operada, olha, chega assim, você fala, nossa, acho que vontade, né? Sair da loja, a vontade já diminuiu. Quando eu cheguei em casa, as meninas tomaram banho, a gente dormiu, passou a vontade, já foi. A fase, trocada, outra fase. Não tem. Porém, essa expectativa aqui da roupinha não é só para quem quer gerar. Eu já vi pessoas que compraram roupas para o dia que ela ia viajar e conhecer a neve. Esse casaco aqui é para quando eu for conhecer a neve. Isso aqui é para quando eu estiver viajando e eu levar em tal lugar, essa mala aqui é para isso. Eu já vi pessoas fazerem isso. Eu já vi pessoas que falaram assim, o dia que eu trabalhar, esse lugar aqui, essa roupa é para o dia que eu for para o meu primeiro dia de trabalho. Já vi. Gente de faculdade, jovem.
Eu tenho uma jovem que eu mostrei num culto, que eu nem lembro qual, que ela estava estudando para passar em medicina, e ela sonhava em passar em medicina. E ela fez a foto dela. Já toda vez que eles passam na medicina, né, eles fazem uma foto que escreve aqui o nome da faculdade, pinta o rosto e tal, né? Ela fez aquela foto profetizando que quando ela passasse em medicina, ela tiraria aquela foto. E ela mandou para mim a foto que ela tirou no dia do culto e a foto que ela tirou no dia que ela descobriu que tinha passado na faculdade. Meu Deus, eu tenho tantas fotos de pessoas que agarraram isso. Se você não achar, falar assim, ai, que bobagem isso. Ai, nossa, não é bobagem nada que Deus faz. Deus gosta de uma fé simples. As pessoas estão enganadas quando acham que Deus é complicado, que Jesus é complicadíssimo. Ele gosta de uma fé simples. Não é à toa que a Bíblia diz que se você não se tornar como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. É a expectativa de uma criança, com sorvete, por exemplo. Em Josué 6,16 diz assim, ó, na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo, bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Por que você acha que todo dia de manhã a gente estava com o chofar aqui tocando? Que eu não lembro o nome dele, se é Guilherme, seu cunhado? Isaac, é o cunhado Isaac. Seu cunhado que você nunca chegou perto dele, né, Isaac? Já viu? Então tá. Porque Isaac casou depois que estava aqui, né? Não sei. Ah, então tá bom. Que ele botava a força da vida nos primeiros dias, né? Para tocar o chofar. O primeiro dia eu acho que ele nem tocou, porque tirou ali, eu vi ele soprando para voltar, acho que não rolou. Mas depois foi ali. Por quê? Porque quando você escuta o chofar é o som da vitória. Pode ouvir. Ó, escutar o chofar é a vitória. Está chegando. Gente, se vocês verem tocar o chofar em Israel, é um negócio assim, é uma unção de outro mundo. É um negócio assim que estremece. É muito impactante e é muito forte. Usa o seu sentido também do tato, que é pisa na terra. Toca no que você quer. Gente que já foi fazer test drive, passou na fila da unção para declarar que o carro seria seu. Gente, isso é ato de fé, isso é ato profético. É você ir lá e tocar naquilo que você quer. É você entrar numa loja e tocar naquilo que você sonha. E vestir aquilo que você sonha. Eu tenho um testemunho particular disso. De eu entrar numa loja, antes do ano acabar, faltar uns 2, 3 dias para o ano acabar, eu entrei numa loja, num shopping em São Paulo, que eu não tinha perspectiva e condição nenhuma de comprar um sapato lá. Sim, nenhuma. Quando eu falo assim, mas nem um pouco, nem um pouco. Nenhuma mesmo. E eu entrei com muita segurança. Entrei, a vendedora me atendeu, ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O que você veio ver? Eu estou procurando um sapato, para o novo. Né? Não foi assim, então, eu queria ver, que eu não... Não, sapato para o novo. Ela me trouxe o sapato, falei, queria o número tal. Aí ela falou para mim o número, trouxe para mim, ali, aí ela falou assim, eu falei, quanto que tá? Ela falou para mim o valor, fiz assim, ó, né? Que nem aquela senhora, já viu aquele vídeo que a senhora? Tá barato, né? Que vê o relógio lá, 500 mil relógio lá, tá barato. Ela falou o valor do sapato para mim, ó. Olha, né? Nossa, não esbocei nada aqui. Pus no pé. Andei na loja, ficou bonito no meu pé, mas ficou lindo, foi feito para mim. Ficou bonito. Nossa, andei aquela loja, vi no espelho, e fui para lá, e fui para cá, e tirei foto. Falei, olha, então tá bom, muito obrigada, tá? Qualquer coisa eu volto, né? Vou ali e já volto. Fui, saí na porta daquele shopping falando assim, Senhor, seguinte... Eu fui lá, hein? Eu pus. O senhor falou que aonde eu botasse o meu pé, o senhor ia me dar. E eu pus, tá bom? Então, estou indo com a expectativa. Então, tá. Último dia do ano. Isso eram 3 dias. Último dia do ano. Uma pessoa muito querida me ligou e falou assim, já estava na igreja para o ano novo. Ela falou assim, vem cá, que eu só queria te dar um presente. E em agradecimento, e eu imagino, para com isso e tal, não sei o quê. E fui, na hora que ela abriu a caixa,
Não, na hora que eu vi a caixa, eu falei assim, você não vai fazer isso aqui, não? Dessa loja aqui, não. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não posso aceitar, falei para ela. Ela falou assim, não, isso aqui foi Deus que mandou eu fazer. Aí, na hora que ela falou, aí eu chorei. Na frente dela, assim, aí eu caí em choro, porque ela não sabia como que ela foi na loja que eu queria, como que ela pegou o sapato que eu queria. E era o meu número, botou o sapato, na hora que eu olhei, falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Deus usa formas para te abençoar, porque eu mesma não ia. Há algumas coisas que eu peço para o Murilo que ele ri, né, para mim, assim, Mariana, pelo amor de Deus, né, vamos lá. Né, pera, vai, sossega aí um pouco. Homem de pequena fé. Que isso? Ali. Cheguei, quando eu chego com o sapato para o Mu olha, o Mu, acho que devo... O que você fez? Não, o que você fez? Porque, pelo amor de Deus, ganhei. Ganhou. Foi lá. Gente, a viagem de Israel, tem gente aqui que pode dizer para você. Que deseja aqui, Maiara, Maiara e Júlio, foram presenteados. Faltando uma semana para a viagem de Israel. Se você quiser saber, a viagem de Israel é uma das mais caras que tem. Ela é mesmo. É um lugar longe, precisa de guia, não tem como você ir sozinho. Você precisa de pessoas que te orientem, você precisa de translado para tudo quanto é lado, você precisa de gente que vai te dar proteção lá também, porque tem toda a questão de conflito, é muita coisa, Israel. Ali, gente que sonhou, que desejou, mas que tirou o passaporte. Agora, tem gente que sonhou e que ganhou a viagem de Israel também, não tinha passaporte. Isso é gente que não tem ato profético, isso é gente que não faz. Você quer ir? Ai, meu sonho para Israel. O painel estava lá, de Israel. Ali, ó, o painel de Israel ali, ó. Tirou o passaporte? Ah, você quer ir como? Pelo oceano. Não tem como. Você precisa de passaporte. Então a pessoa fala, eu quero, mas ela não dá um passinho. Ai, que bobo, ir na loja e tal, não sei o quê. Quem falou para você? Qual o problema de você desejar alguma coisa? As pessoas tinham que parar com isso. Eu pus um painel aqui, eu até pensei, falei assim, será que eu ponho? Falei, quer saber, eu vou pôr, sabe por quê? Porque lá tem a foto de algo que às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, ai, mas botou uma bolsa ali, qual é o problema? Eu vou pedir para quem se não for para o meu pai? Eu vou mostrar para quem se não for para Deus? É para quem que eu deposito as minhas esperanças e as minhas expectativas? Qual é o problema de você desejar alguma coisa? Qual é o problema de você desejar arrumar a sua casa, mobiliar com móveis planejados? Qual é o problema de você desejar um tipo de carro? Qual é o problema de você que talvez gerou e tal, quer fazer uma cirurgia, ficar mais bonita, se sentir melhor? Qual é o problema de você desejar aquilo e pôr no seu painel? Inclusive, eu tenho nos meus painéis ali uma barriga tanquinho que vai chegar. Calma. Ainda vai chegar. Não chegou, mas vai. Qual o problema? Qual o problema de você colocar aquela bolsa que você viu, o sapato que você gostou e você olhou e falou assim, nossa, eu queria ter um desse também. Ah, mas não é para mim, não. Então, qual que é o problema de se pedir algo ao Senhor? Ah, não pode ficar pedindo e tal, não sei o quê. Isso é importante para você, é importante para Deus. Deus ama abençoar. Deus ama. Eu já abençoei tantas pessoas com coisas minhas que a pessoa sonhava com aquilo. Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho, Deus pode colocar condições, Deus pode fazer tantas coisas, meu Deus do céu. E não é um problema você desejar aquilo, é pisar na terra mesmo. O outro sentido, olfato, nariz, ó. Sinta o cheiro. Ao cheiro das águas vão ser abençoados. Aqui, ó, em Jó 14:9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas é comprovado cientificamente também, viu? Memória olfativa. Que é quando você sente aquele cheiro de comida caseira, e você lembra da comida da sua mãe, ela leva você para lá. Quando você sente o cheiro do perfuminho do bebê, leva você para lá quando você teve o seu. Quando você sente o cheiro de algum lugar, leva você para lá também. Lugares que te trazem memórias. Você não passa em lugares, você passa no shopping e fala, cheiro de pipoca de cinema? Pipoca na pipoca? Por que tem cheiro de pipoca de cinema? É o cheiro, é a memória que ela nos traz. Ai, que cheiro! Você chega no aeroporto daqui, você sabe que é o aeroporto daqui. A diferença de cheiro é gritante, assim, dos lugares. Cheiro de Orlando, nossa, é o cheiro. Vá sentir o cheiro daquilo que você sonha, daquilo que você quer. Paladar.
Paladar é o que a gente estava fazendo aqui. O mel, ó, botar o melzinho na boca. É um ano doce. É você fechar os olhos e falar assim, esse é o sabor da minha vitória. Porque se eu encher a colher de dipirona e pôr na sua boca, você vai saber na hora. Vai te remeter a memórias horríveis. O Murilo até hoje tem dificuldade de comer algumas coisas com sabor artificial de laranja, porque ele lembra da mãe dele dar aquela emulsão Scott lá que tinha gosto de laranja, para ele crescer, ficar forte. E ele arrepia aquilo. É o sabor que eu não quero lembrar disso. Agora, o mel é o sabor da vitória. Você põe na boca, você deseja aquilo, você fala, isso aqui, ó, é isso que eu vou sentir quando eu receber aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. E é como eu disse a você, eu estou falando de coisas impossíveis. Sinta o cheiro, toque, pise, fale, converse, coloque expectativa nas suas crianças. Diga para eles, façam desenhos, escrevam, peçam ao Senhor. Eu falo essa é a frase que eu falo para as minhas meninas assim, ó, Deus escuta a oração das crianças mais rápido, viu? Então, trata de orar. Ora aí. Muitas vezes eu falo, Maria, ora por essa causa aqui por mim. Deus vai escutar essa oração bem mais rápido que a minha, só sobe na minha frente. Ali, ó. Coloque expectativa nas suas crianças. Eu mesma coloquei expectativas nelas. Das vezes a gente está vendo algum lugar, fala assim, ó, um dia a gente vai para lá, ó. Um dia nós vamos fazer isso aqui. Elas sabem que quando a gente está andando, algumas vezes eu parava, olhava um carro assim, falando, um dia a mamãe vai ter um carro daquele ali, ó. É ali que a mamãe vai estar. Falava para ela, sonha, qual carro que vocês querem? O que vocês querem viver? O que vocês querem fazer? Eu pedi para o Jonas selecionar um vídeo para mim, que eu achei tão bonito o olhar das crianças no vídeo, porque hoje, gente, a tecnologia mudou. Hoje, você não precisa desenhar. Eu desenho, eu sou das antigas. O Jonas sabe, ele torce para a palavra chegar escrita, digitada. E quando chega no papel? Várias páginas, páginas e páginas, para ele digitar de novo no computador. É que eu falo para ele que eu fico mais inspirada escrevendo. Entendeu? Põe para mim, o Jonas, fazendo um favor. Incentivando os meus alunos a seguirem seus sonhos. Essa é você do futuro. Vai, Lulinha. Essa aqui é a Luna. Pode abrir. Fiz meus alunos em suas profissões dos sonhos, vejam as reações. Você vê que hoje tem tecnologia. Hoje você pode fazer isso para o seu filho, para você, inclusive. Eu recebi foto de familiar que o sonho é engravidar. E fizeram para ela a foto na inteligência artificial. Ela grávida, ela com o nenenzinho já segurando o nenenzinho, depois ela com as crianças ali do lado. Gente, hoje tem tecnologia para isso. Você acende a esperança das crianças. Você planta nelas uma visão de futuro. Eu tenho um painel meu que eu fiz, que é um painel que
que eu coloquei que é o sonho das minhas meninas. Olha lá, Maria e Ana, lá, ó, Mural, Ana e Maria. Ali é o sonho que eu tenho para elas ali em cima. Então, eu sonho que elas toquem piano, teclado, como o Isaac. Até de olho fechado. Entra em transe. Alguém tem que chamar, igual está chamando a Júlia aqui, ó. Os dois entram em transe quando estão fazendo alguma coisa. Ali. A Ana é uma artista. Olha lá, pintando. Ontem, a gente foi no shopping e ela viu um rapaz vendendo um chapéu, uma boina de artista. Pois ela fez o pai dela comprar. E ela falou para ele, é que eu sou uma artista. E ele comprou a boina dela. E ela botou a boina dela assim. Eu falei para ele, fotografa ela pintando com essa boina. Porque ela mesma se viu daquela forma. Ali, o sonho de um casamento abençoado, maravilhoso, sem aquela dificuldade que muitas vezes, muitos de vocês passaram. Um casamento, talvez foi o seu casamento, talvez você casou do jeito que deu. Você não casou no lugar que você queria, com as flores que você queria, com o vestido que você queria, mas você pode fazer para os seus filhos. E você pode casar também, porque tem gente na igreja que casou de novo, viu? Só para cumprir um sonho. O sonho de falar o inglês fluentemente, mas, claro, com a nacionalidade brasileira, porque ali é a minha terra, lá é a nossa terra, lá é a nossa pátria, é de lá que nós viemos. Se o Senhor quisesse que fôssemos americanos, tínhamos nascido aqui, nascemos lá. Então, honrando a nossa pátria, mas fazendo o que temos que fazer em outros lugares. O sonho de formar, de ter um diploma, da faculdade, que muitos nem tiveram essa condição. Quantos não puderam estudar? Eu sonho isso aqui para as minhas filhas. Depois, ali embaixo, tem os meus também, né? Tem eu. Quero passear no Egito sem risco de morte. Quero passear no Egito em paz. Sem risco de me levarem embora, sumirem com o corpo, ninguém descobrir. Quero voltar lá, quero ver... Porque essa foto aí foi correndo, viu? A foto da pirâmide foi coisa assim, correndo, que eu desci até meio desnorte, estava dormindo. Nem acreditando que estava viva. Cheguei, Jesus. Foi uma grande aventura, realmente. O sonho de voltar para Israel, a família toda em Cristo, porque aquela é a imagem que representa para mim, minha família. Todos rendidos ao Senhor. Os cultos que nós fazemos, que são coisas importantes para mim, ali, eu coloquei ali o que eu tinha para a vida das minhas filhas. Consegue botar mais um? Ali é o painel ministerial. Ali já estava... Eu não fiz esse painel morando aqui, eu fiz esse painel morando lá. Mas coloquei aquilo que eu sonhava para nós. Olha lá, sonhei que meu marido vai ser com a prosperidade. Eu falei para ele uma vez, quero andar no shopping cheio de sacola. Entendeu? E aí a gente saindo no mercado, eu estava cheio de sacola. Eu falei assim, aqui, ó. Não queria entrar cheio de sacola? Não era assim. Eu especifiquei. Entendeu? Não vem com essa, não, cheio de sacola. Às vezes, você vai embora, quem tem filho, sabe, vai embora carregando sacola e sacola. Não era desse jeito que eu falei. Eu especifiquei, eu fui bem clara para Deus. Ele sabe. Entendeu? O sonho de envelhecermos bem bonitos. Olha lá, ó. Bonitos, saudáveis. Entendeu? Isso é sonho, gente. E eu creio nisso, em nome de Jesus. A igreja é sempre cheia. Isso nunca vai sair do meu painel. Isso está em todos eles, desde que eu fazia na Taquari até aqui. E assim, quando não estiver mais aqui, em outro lugar, também estará. Em nome de Jesus. Tem mais, Jonatas, ou não? Olha lá. Esse que eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que eu deveria? Não sei se eu vou pôr. Aí eu falei, não, porque é mais pessoal, né? Eu falei, não, eu vou sim. Sabe por que eu vou? Porque foi o que eu falei para você. É importante para você? Você gostou? Você sonhou com aquilo? E por que não? Por que não profetizar? Quer dizer que algumas coisas aí já consegui. Já estou vivendo. Faltam algumas, mas outras já estou. Por que não profetizar? Por que não você olhar e falar assim, também quero, também gosto, eu quero. Não tem problema, pode sonhar. Você vê que Israel está em todas, né? Tá Israel, assim, ó, batendo forte. Ou a neve, ou o Instagram, que você quer que cresça, que você quer que vá, que exploda. Quantas coisas. E desde os particulares, desde os acessórios. Eu tenho painéis antigos, é que eu não consegui trazer todos, tá? Porque estão todos guardados, eu tenho eles arquivados. Mas se eu abrir, são coisas assim, de eu pedir, por exemplo, piso para minha casa. Quero trocar o piso da minha casa.
Era importante para mim naquele momento, eu precisava, não tinha como. Ou tem um painel do MU, que eu também tinha uma foto dele, que estava escrito lá, né? Eu quero poder dar um computador para a Mariana. Ou tem um também dele, antigo, que está escrito assim, eu quero sair do cheque especial. Por que não? Aqui a gente tem tantas outras questões. Tem documentação, tem tanta parte que a gente precisa. Por que não colocar? Tem mais, Jonatas, ou não? Não lembro se tem. Ah lá, não falei que eu pedi a barriga? Pedi, ela vai chegar. Calma, ainda tem tempo. Pedi uma barriga bem bonita, bem tanquinho, entendeu? Mas isso aí pode ser o sonho, talvez, de uma cirurgia que você sonha, um carro que você sonha. Gente, nem tudo, aquilo que você vê lá em cima, é porque eu tinha recebido o resultado de um exame que foi me diagnosticando com endometriose. E quem já teve endometriose sabe que não tem cura e causa muitas dores. Não tem cura até se agir com a fé, porque a minha foi curada. Não tem mais. Tem o exame comprovando que eu não tenho mais foco nenhum de endometriose. Então, ali no meu painel, eu coloquei naquele momento um útero bem ruim, porque eu sofri muito com essas dores. Mas é claro que o Senhor entra em ação. E a coisa que você coloca no momento, que naquele momento, pode ser, depois vai passando, você vai mudando os seus sonhos. Talvez nem seja aquilo que você queira mesmo, talvez não seja aquele lugar que você quer. Muda. Mas você teve o ato de fé de colocar. Claro que a família sempre no centro, a família é no meio. Sempre rendida ao Senhor. Você quer coisa mais bonita e mais impactante, é ter crianças rendidas ao Senhor. Isso não tem valor. E o Castelo da Disney, que esse daí, eu não lembro de que ano foi esse projeto, mas eu sei que é bem antigo. Ele não é um projeto muito recente, não. Tem mais, Jonatas, não? Ah lá, Jesus, Estados Unidos. Esse daí eu fui ver, esse é meu desenho. Percebe? Não foi a Maria que desenhou, não, fui eu. Tá bom? Maria desenha melhor que eu. A Ana, então, ela é uma artista. Ela desenha bem melhor do que eu. Esse daí faz muito tempo também. Eu fui ver, mas eu não consegui chegar a uma conclusão de quando que foi. Mas eu sei que faz muito tempo, nós morávamos lá e ainda não era tão forte essa questão dos Estados Unidos. Mas eu já orava. Inclusive, estava lá, escrito aliança, queria trocar aliança também. E esse homem não queria, pois trocou. Muitos anos orando também. Trocou. Próximo. Tem mais? Não. Não. Acabou. Eu tinha muitos outros projetos. Eu tenho projetos guardados comigo de pessoas que acreditaram na palavra e que viveram. Eu tenho projetos de pessoas que me enviaram desenhos. Uma moça que me enviou que ela sonhava que o marido dela servisse a Deus no altar, e ela desenhou ele no louvor, tal, tal, tal. Depois ela me manda a foto dele tocando louvor, que é a coisa mais linda. Eu tenho tantos desenhos, mulheres que desenharam seu casamento, que desenharam seu vestido, que desenharam sua criança. Mulheres que desenharam tantas coisas e que fizeram tanto, mas isso é um ato de fé. Porque em Provérbios 29:18 diz, onde não há visão profética, o povo perece. Você seca. Visão profética é visão de futuro. Aonde não há visão de futuro, o povo perece. Quem não tem sonho seca, morre. É por isso que você vê um povo que serve a Deus 20, 30, 40 anos, você vê um povo amargurado, chateado, sem esperança, parou de sonhar. Começou com aqueles sonhos assim, não pode ficar pedindo isso, vou sonhar com isso para quê, vou fazer isso aqui para quê e tal. Vai amargurando. Só acorda, vai para a igreja, assiste um culto, volta para casa. E vive aquela vida de crente sem sonhos e sem expectativas. Você espera. Quando você tem expectativa, você espera. Aqui, toda Santa Ceia, eu falo a mesma coisa. Vamos montem sempre 2 bandejas. Sempre. Mas então, uma vez, não lembro quem me perguntou, falou assim, então, mas é que tem tanta gente, precisa montar as 2? Precisa. Sempre. Porque nós mostramos a Deus o que nós esperamos dele. Eu espero isso. Eu peguei umas agendas que depois eu pedi para vocês anotarem, eu dei um número para a Iana. Falei, tanto. Eu sempre dou um número acima. Porque é o que eu espero. Eu não vou colocar assim, pode ser 2, 3, tá bom, Iana, para a gente. Não. Mas é o que eu espero mais, é o que eu estou esperando. Eu estou aguardando.
E isso você tem que fazer até para Deus, você tem que lembrar o Senhor, viu? A bispa conta um testemunho dela de uma vez que ela tirou o sofá da casa dela, estava muito velho. E ela queria um sofá e não tinha como comprar o sofá. Ela tirou o sofá. E cada vez que ela passava, falava, tá vendo, Deus, ó, eu estou sem sofá? Aí lembrava, aqui, ó, Senhor, sem sofá. Não tem sofá. Onde já se viu não ter sofá em casa? E ela ia lembrando a Deus, até que ela conseguiu. E veio o sofá dos sonhos, que ela conta essa história. Eu já vi caderninhos da bispa escrito lá assim, ó, Senhor, eu quero poder comprar um aspirador de pó. Você olha para a bispa e você fala assim, meu Deus, ela pediu um aspirador? Pediu. Pediu sim. Como a gente muitas vezes está pedindo coisas que, para alguns, é o básico. A pessoa compra tranquilamente. Para outros, são só sonhos. Como a questão do sapato que eu contei. Ali, para mim, era só um sonho, mas tinha gente que podia comprar quantos quisesse. Ali. É isso. E assim, você vai vivendo e mostrando a Deus os seus sonhos. Escreva a visão. O que foi que Deus colocou dentro de você? O que o Senhor trabalhou dentro de você, te deu, se sentiu quase, você tocou Ele. O que foi que Deus colocou? Quais são os detalhes do casamento que você sonha? O que é que você quer que seu marido faça? Ah, não, você para, não, assim como imaginou na sua alma, é. Ah, ele não vai fazer isso aqui, não, ele não é disso. Se Deus der uma ordem, aquilo muda completamente. Quantos testemunhos nós temos de homens que odiavam a igreja, hoje servem a igreja, e tantas outras coisas. Se Deus colocou no seu coração, Ele pode fazer. Qual é a conta bancária que você sonha? O que você deseja? Ah, eu quero... Não faça não. Uma vez uma mulher falou para mim assim, que ela passou no corredor de carros, aí perguntaram para ela assim, ó, qual carro, o seu carro dos sonhos? Ela falou assim, qualquer um, desde que tenha ar-condicionado. Isso não é sonho, meu bem. Não é sonho. Isso daí é só você passar e falar, eu estou fazendo mesmo, ó, Senhor, tá aqui, feito. Isso não é sonho. Quando você fala assim, eu quero um aumento de salário, R$1 é um aumento de salário. $1 agora, né? $1 a mais não é um aumento? Aumentou. Quanto você quer de aumento? O que é que você sonha? Aonde é que você quer chegar? Qual é a sua conta bancária? Que poupança você quer ter? O que é que você quer deixar para os seus filhos? Qual é o genro ou a nora que você quer para os seus filhos? Especifica. Primeira coisa, Daniela já está especificando, com fotos e tudo, assim, ó. Desde pitiquinha já, ó. É isso. Mas é isso. Qual é o nome que você se espelha, às vezes? Eu recebo algumas fotos de pessoas que têm foto da nossa família, da minha, no celular. Ó, vou ter um casamento assim. Amém, em nome de Jesus, seja feita a sua fé, conforme a sua fé. Eu creio nisso, se você crê, eu também creio. E é isso. Tudo começou com sonhos. E tem um desenho muito famoso meu que eu não consegui encontrar, que é o primeiro que eu fiz, quando Deus me deu essa palavra. Abacuque 2:2. Que Ele me deu essa palavra, eu ainda morava com a minha mãe, num momento de muita dor e sofrimento. Quando o bispo Maurílio falou assim, ó, faça um desenho, faça um xerox do que você quer. Lá, xerox, ó, lá. Então, né? Perguntava assim, o que é xerox? Minha filha, isso aí. Entendeu? Você não sabe o que é xerox, não viu mimeógrafo, né? Que você cheirava ainda a folha com álcool. Cheiroso, gostoso cheirinho ali. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu abri a palavra, estava ali escrito, né? Escreva a visão. Eu peguei um papel. Eu ainda não tinha proximidade ao MU, e eu fiz a nossa família. E eu desenhei nosso casamento, eu desenhei a bispa no nosso casamento, e eu desenhei tudo o que eu sonhava naquele momento. E naquele momento eu era só uma menina que morava com a mãe, e não tinha relacionamento nenhum com o Murilo, e perspectiva nenhuma de vida. Vida, assim, de ter família, essas coisas? Não, nenhuma. A minha história de família é muito ruim para eu me espelhar em alguma coisa. Então, não tinha perspectiva. E aquele desenho chegou até as mãos da bispa. Fiz o xerox, botei na arca e alguém abriu para ver não sei o que lá e viu o nome, viu as fotos, mandou para ela. Chegou até as mãos dela. E depois, tá eu lá na casa dela. Sem falar de rodear a casa dele, né? Você vai falar assim, credo, que loucura. Eu também acho, hoje eu penso. Mas a fé é a loucura do vencedor. Entendeu? Porque se alguém me parasse lá, podia ser presa. O que você está fazendo, senhora? Eu estou profetizando.
mulheres que rodearam o cartório. A Iana fez isso, você sabia? Ela me contou isso esses dias. Que ela rodeou o cartório, ungiu o cartório e declarou que ia casar. Ah lá, a Iana casada. Olha com quem ainda que aquela criatura casou. Olha lá, de Penápolis para o mundo. Eu falei para ela, Iana, Penápolis para o mundo. Pois ela creu. E ela foi lá e rodeou o cartório e falou que ia casar e casou. E quantas eu já ouvi. Barriga, então, nem se fala. Hospital, então, para ter seu neném, nem se fala. Trabalhos, faculdades. Isso é um testemunho longo, vasto. Então, o que é que você sonha para você? Mas são detalhes. E hoje, eu vou pedir, então, para que você se coloque em pé, por favor. Eu vou pedir para entregarem as nossas agendas. Eu adoro agenda, porque eu gasto agenda muito. Eu vou pedir que entreguem essas agendas às mulheres, por favor. E que você, nesse momento, eu pedi para você se colocar de pé, mas na hora que eu vou botar a Tamires para botar o louvor, eu vou querer que antes da gente orar, você vai sentar de novo e eu quero que você escreva a visão. Esse daí é o seu mural. Eu não quero que você escreva o que você está vivendo agora, não. Eu quero que você escreva para onde você vai, o que você vai fazer e aonde você vai chegar. É isso que eu quero que você escreva. Se for preciso, desenhe. E aí, eu vou pedir que você gaste o tempo que for preciso. Que você escreva a visão. Mas eu estou falando de coisa difícil, eu estou falando de coisa impossível. Eu estou falando de coisa que existe só mesmo na nossa mente. Eu não estou falando de coisas que se você trabalhar um pouquinho mais, funciona. Eu estou falando de coisas impossíveis. Que você escreva, que você desenhe, se for preciso. Que você coloque data. Pode pôr data, falar assim, tal dia, de tal ano, eu estarei fazendo tal coisa. Eu estarei em tal lugar, eu estarei com a minha empresa aberta, eu vou estar com o meu negócio fluindo, eu vou estar com a minha conta bancária assim, os meus filhos vão estar assim, aquele filho que eu precisava disso, daquilo e tal. Esse sonho aí é o que Deus deu para você. Qual é aquela visão que o Senhor deu a você há tantos anos já, meu Deus, aquela antiga que não sai de dentro de você? Porque Deus planta ideias dentro de nós. E as ideias plantadas dentro de nós é Deus falando, sabia? Sabe aquilo que vem na nossa mente e nunca vai embora? Foi o próprio Deus que soprou para você. Ele te disse algo. E às vezes você tratou só como algo. Não. O Senhor falou algo para você. Visão não é o que você está vendo, isso é vista. Visão é um desejo persistente dentro de nós. Ele não morre, ele não sucumbe, ele está sempre ali. Nada apaga ele. Você pode engavetar ele um pouco, mas apagá-lo? Não, ele está ali. Ele te deixa inquieto. Você fica inquieto. Você fica confuso. Parece que ninguém está pensando da mesma forma, mas você está. Parece que as pessoas não estão sonhando do mesmo jeito, mas você está. E aquilo não sai de você. Não sai, é um desejo persistente. É o próprio Deus. É um pensamento de justo. É o soprar de Deus dentro de você. O que não é de Deus, você sabe. Não te dá esperança, não te traz alegria. Então escreva a visão. Deixe claro ao Senhor agora. É o seu momento de sonhar agora. Eu creio no Deus do impossível. E eu falo de coisas impossíveis. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Deixa claro, tá? Deixa claro pro Senhor. Eu creio no Deus do
posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, Senhor. Eu sei que estás comigo. Yeah. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso, sim, tu és na batalha. Não há o que temer. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me
todo tempo, Senhor. Se estás comigo, em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Comigo É importante sonhar. Olha como é bom a gente enxergar aquilo que Deus já colocou dentro de nós de alguma forma. Olha como é bom, olha o que traz, olha o sentimento que traz. Isso é esperança, o nome disso é esperança. O nome disso é confiança. Isso se chama visão. Isso não é vista, não. Isso é visão. É visão de futuro, porque quem não tem visão de futuro perece. Quem não consegue enxergar lá na frente, perece. Quem não tem expectativa de vida, perece. É importante a gente escrever detalhes daquilo que sonhou e que um dia alguém disse que não podia, por exemplo. Se nós não sonharmos em Deus, em quem nós vamos sonhar? Se não for Deus para dar, quem vai dar? Quem vai fazer? Quem pode fazer? Quem pode abrir portas? Quem pode abrir o mar? Quem pode ressuscitar os mortos? Quem pode dar visão ao cego? Quem pode fazer coisas impossíveis? É Deus. Ninguém pode. E se não for Ele, quem vai? Se não for o Senhor, quem vai fazer? Quem pode fazer? Quem tem a capacidade disso? Ninguém. A importância de se ver. A importância de ir para o lugar que o Senhor planejou a você por um momento. Você se projeta para lá. Você se vê ali. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti
for terminando, pode se colocar em pé e nós vamos orar. E você vai orar sobre aquilo que você colocou aí agora. Vai dizer ao Senhor: Senhor, eu já vejo, eu já enxergo. É isso aqui que o Senhor tem para mim, então é por isso aqui que eu vou lutar. Então é por isso aqui que eu vou trabalhar. Então é por isso aqui que eu vou sonhar. E você vai dizer a Deus: sim, Senhor, eu me vejo fazendo isso. Eu sei que o Senhor tem isso para mim. E diga para Ele. É uma oração muito particular, muito sua. Então diga a Ele e vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor vá, meu Deus, trazendo a nós agora aquilo, meu Deus, que muitas vezes nós engavetamos. Sonhos engavetados, desejos engavetados, meu Deus, guardados ali, esquecidos muitas vezes. Nos lembre, Senhor, traga a nossa memória em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, todas as situações que nós vivemos, tudo aquilo que o diabo traz à nossa vista, tenta apagar, meu Deus, a visão de futuro que o Senhor tem para nós. Mas eu declaro, meu Deus, hoje aqui, visões de futuro sendo mudadas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, em nome de Jesus, testemunhos saindo daqui, meu Deus, e mulheres saindo daqui cheias de esperança, cheias de expectativa, cheias de vontade, meu Deus, viver aquilo que o Senhor tem para elas. Talvez, meu Deus, entrou aqui mulheres decepcionadas, sem esperança, sem expectativa, sem vontade de viver coisas, ou até, meu Deus, desmotivada mesmo pelo próprio mal, pelas circunstâncias da vida. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro visões trocadas, eu declaro sonhos trocados, eu declaro, meu Deus, um favor sobrenatural do Senhor, que o Senhor passe, meu Deus, sobre cada uma delas, e escute cada oração em particular. Espírito Santo, eu oro ao Senhor, porque se o Senhor não der, quem vai nos dar, meu Deus? Se o Senhor não fizer, quem vai fazer por nós? Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, intervenha, Senhor, como nosso Pai, intervenha, Senhor, como nosso marido, intervenha, meu Deus, como nosso guardião. Eu peço, Espírito Santo, realiza os nossos sonhos, nos coloca, meu Deus, na terra que o Senhor sonhou para nós. Eu declaro sonhos realizados, sonhos concretizados, palavras, meu Deus, sendo cumpridas em nome do Senhor Jesus. Cumpra, Senhor, em nós, cumpra, meu Deus, através de nós, que a nossa família viva, meu Deus, sonhos que um dia sonhamos para eles, que os nossos filhos desfrutem de sonhos que um dia, meu Deus, sonhamos para eles, de coisas que nós não desfrutamos. Mas eu peço, Espírito Santo, muitos aqui não desfrutaram porque não conheciam o Senhor, mas depois que conhecemos o Senhor, sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus impossível, que o Senhor pode todas as coisas. Então eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, realizado, concretizado, acontecendo, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu não sei qual é o sonho dela, eu não sei qual é o desejo dela, mas eu declaro que se o Senhor, meu Deus, trouxe a ela hoje, é visão de futuro, é uma visão profética. E eu declaro, meu Deus, que o caminho dela seja direcionado, meu Deus, para viver a visão profética que o Senhor deu a ela. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, traga visão profética, traga sonhos antigos, abra portas, meu Deus, coloca pessoas no nosso caminho para realizar. Espírito Santo, coloca pessoas, meu Deus, que possa realizar, meu Deus, esses desejos que muitas vezes para nós são impossíveis. O Senhor sopra o nosso nome. O Senhor, meu Deus, usa a pessoa para nos abençoar. O Senhor, meu Deus, é o nosso divulgador. E eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fale de nós, Senhor. Lembre-se dos nossos sonhos. Lembre-se, meu Deus, dos nossos desejos. Abençoa, Senhor, casas, famílias, desejos, casamentos, filhos, a vida financeira, o emprego, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer. E eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça, meu Deus, além do que pensamos ou imaginamos. Há tantas coisas que nós pedimos e sonhamos, meu Deus, que nós nem sabemos como começar.
Mas o Senhor, meu Deus, faz além. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, faça além, Senhor. Faz além do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, nos coloque lá. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor sopre a nós agora. Para nós. Aquilo, meu Deus, que muitas vezes guardamos. Deixamos de pensar ou de pedir. Por falta de esperança, porque à vista, aquilo que nós vimos e estamos vendo todos os dias, tem sucumbido os sonhos de vitória que o Senhor nos deu, o caminho de vitória que o Senhor nos deu. Mas eu creio, meu Deus, que a sua palavra não muda, que o seu sonho, meu Deus, para nós não muda, que o Senhor não retrocede. Então declaro os sonhos concretizados, a bênção do Senhor sobre cada uma delas. Eu declaro, Espírito Santo, a bênção do Senhor sobre casas e famílias. Eu declaro, Espírito Santo, a bênção do Senhor, e que aquilo que era visão agora se torne vista, porque o Senhor, meu Deus, realizou. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, novos sonhos, novos projetos. Eu declaro, Espírito Santo, que aonde ela estava sem esperança, que ela volte a sonhar, que ela volte a ver, que ela volte a enxergar, que ela volte a tocar em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que ela possa, meu Deus, voltar e concluir que o Senhor, meu Deus, não promete. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor nos deu, meu Deus, a esperança de sonhar, o Senhor, meu Deus, também nos dá a capacidade de realizar. Porque a sua palavra diz que vem do Senhor tanto querer quanto efetuar. Então vem do Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que sonhamos, e a realização desse sonho vem do Senhor também. Então eu abençoo, meu Deus, cada uma delas, e declaro força, favor, um vigor, meu Deus, para começar a sonhar novamente. Quantas congelaram seus sonhos? Eu declaro, meu Deus, um vigor. E que ela saia daqui cheia de esperança, que ela saia daqui com o gosto, com o sabor da vitória nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ainda que esteja tão distante, meu Deus, para ela, na visão dela, na vista dela, porque a visão, meu Deus, está sendo mudada agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visão de futuro. Eu declaro, meu Deus, o Senhor realizando os sonhos. Eu declaro, meu Deus, que tudo que ela escreveu hoje, e ainda vai escrever muito mais, que ela possa voltar e comprovar que o Senhor não se esquece de nada, que o Senhor é o Deus que ama realizar sonhos, que o Senhor é o Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Eu declaro a bênção do Senhor e o cumprimento sobre cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção sobre cada uma delas. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, testemunhos, contando, meu Deus, a abertura de mente, de visão, de portas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, uma mente fértil para o bem. Eu declaro, meu Deus, a esperança e a coragem de tocar nas coisas, de pisar na terra, de declarar para as pessoas, de profetizar para si mesmo. Qual é o futuro que o Senhor tem para nós? Eu declaro, Senhor, um futuro de paz e não de mal. A bênção do Senhor, porque é isso que o Senhor tem para nós. A sua palavra diz que o Senhor tem para nós aquilo, meu Deus, que nós esperamos, que é paz, vitória, bênção. Então eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas mulheres sejam bem-sucedidas e que elas possam, meu Deus, voltar para esse desenho e lembrar que tudo começou com sonhos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer. Meu Deus, que possamos ter memória dos dias que sonhamos e daquilo que já estamos vivendo. Que possamos chegar, meu Deus, e pisar na nossa terra, viver aquilo que nós queremos tanto, meu Deus, e concluir que já estivemos lá algum dia, só em sonhos, só em fotos, só em projetos, mas o Senhor nunca se esquece. O Senhor é o Deus que sempre se lembra, o Senhor é o Deus que sempre sabe, e eu creio nisso em nome do Senhor Jesus, e eu declaro sonhos realizados. Eu sei, meu Deus, toda vez que eu prego sobre isso, eu sempre recebo testemunhos, e eu sei, meu Deus, que o Senhor está pronto a realizar. O Senhor está de mãos abertas, o Senhor está de braços
braços estendidos, pronto a fazer. Que ela tenha coragem, foco e força, meu Deus, para dar passos de fé, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma e declaro, meu Deus, mais sonhos, mais projetos, mais desejos. Eu declaro sobre cada uma vitória, poder e favor do Senhor. Eu declaro a visão do Senhor e de futuro. Eu declaro sobre a vida e sobre a casa, sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus, visão de vitória, visão de futuro, uma esperança renovada, tudo novo, tudo sendo trocado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as coisas passem a acontecer, meu Deus, em nome de Jesus. Aquilo que o diabo tentou enterrar, agora vive novamente. Aquilo que o diabo tentou esconder, agora vive novamente. Em nome do Senhor Jesus, traga vida, Senhor. Eu declaro que aquilo que tentaram sucumbir, que agora, meu Deus, os poços que tentaram entulhar, sejam desentulhados e causem, meu Deus, espanto naqueles que esperavam poços entulhados. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um povo vencedor, aonde tudo começa com sonhos, mas termina sempre com a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida delas, abençoo o dia e declaro um dia maravilhoso e mais momentos sonhando no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.